Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver o nosso último conteúdo da terceira unidade, falando então sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma guerra que aconteceu entre os Estados Unidos, que defendia o capitalismo, e a União Soviética, que defendia o comunismo ou o socialismo. Nós vamos dizer que essa guerra, ela foi um grande conflito, político, ideológico e militar entre as duas grandes potências no pós-Segunda Guerra Mundial. Nós vamos dizer que esse grande conflito ele aconteceu por vários motivos, né? Logo em seguida, depois da Segunda Guerra Mundial, e nós vamos dizer que essa guerra ela aconteceu por quê? Nós vamos dizer que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, se iniciou um grande conflito entre os países que venceram que venceram a Segunda Guerra Mundial. Eles estavam do mesmo lado da guerra, porém, quando a guerra acabou, eles se sentiram então ameaçados um pelo outro. Nós vamos dizer que os países que saíram vencedores durante a guerra, nós tivemos Estados Unidos, tivemos a Rússia, que era chamado de União Soviética, vamos ter a Inglaterra, vamos ter a França. Porém, aqueles que saíram mais fortalecidos da guerra foi Estados Unidos e União Soviética. Nós vamos dizer que esses países eles tinham o objetivo de se tornarem o país mais importante do mundo, aquele que iria dominar o mundo, queria mostrar que tinha mais poder, e então a partir do momento que a guerra ela acabou da Segunda Guerra Mundial, se iniciou um novo conflito, e esse conflito ele teve uma duração, de aproximadamente 46 anos. Nós vamos dizer que essa Segunda Guerra Mundial ela aconteceu entre 1945 a 1991. Então foram 46 anos de guerra e essa guerra ela ficou conhecida como Guerra Fria, uma guerra que aconteceu entre a Rússia, União Soviética e os Estados Unidos. Essa guerra ela aconteceu porque os dois países queriam lutar, queriam brigar para ver qual iria se tornar o país mais poderoso do mundo. Era uma guerra, de amostramento, vamos dizer assim. E essa guerra, ela ficou conhecida como Guerra Fria por qual motivo? Teve algum motivo para essa guerra realmente ela iniciar? Nós vamos dizer que sim. Nós vamos dizer então que a Europa ela se enfraqueceu, Os países que saíram vitoriosos da guerra foram os Estados Unidos, que era capitalista, e a Rússia, socialista. O mundo ele ficou dividido em duas partes, que é o mundo bipolar, e também eles começaram a disputarem a hegemonia. A hegemonia mundial significa o quê? A hegemonia significa quando um país ele domina todos os outros. Então nós vamos dizer que eles queriam se tornarem o país hegemônico, aquele mais poderoso do mundo. E a partir dessa disputa é que teve início a Guerra Fria. Nós vamos dizer que essa guerra ela é chamada de Guerra Fria porque foi uma guerra não declarada. Foi uma guerra que na prática ela não aconteceu, ela nunca foi declarada. Nem a Rússia declarou guerra e nem os Estados Unidos também. Então era uma guerra que praticamente ela ficava nas ideias. Era uma guerra chamada de guerra ideológica. Uma guerra onde os dois países eles tentavam mostrar um que era melhor do que o outro. Nós vamos dizer aí que nós temos o capitalismo, os Estados Unidos que defendia o capitalismo, ele defendia a valorização da riqueza, o individualismo, o consumismo, que é o desejo de comprar, a democracia, a livre concorrência. Nós vamos dizer que também havia a defesa do comunismo do comunismo ou do socialismo pela Rússia, não é? Que era a igualdade entre as pessoas, a simplicidade, o coletivismo, que é a divisão de tudo que é produzido, a estatização, que o Estado ele controla tudo que existe em um país, inclusive a própria riqueza, a economia, e a economia também ela é planificada. Lá nesses países que a gente costuma então a falar que eles são socialistas, nós vamos dizer então que praticamente tudo ele é dividido igualmente entre a população, não é? E por último, nós vamos dizer então que havia o quê? Esse continente europeu, ele era dividido entre dois países, o mundo, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por esse motivo nós vamos dizer, que quando a Segunda Guerra Mundial ela acabou,
Nós vamos dizer então que iniciou vários conflitos no mundo também. Nós vamos dizer quais são as características dessa luta, que ela não foi declarada, mas era uma luta apenas de ideias, que um país ele tentava mostrar que era melhor do que o outro. Nós vamos ter aí, por exemplo, que esse país então ele vai lutar a partir de que forma? Nós vamos ter aí a disputa tecnológica, não é? Um país e outro tentavam mostrar que era melhor do que o outro. Vamos ter a corrida espacial. Essa corrida espacial ela vai acontecer quando o país ele tentou realmente chegar ao espaço. Vamos dizer também que eles criaram grupos de espionagem. Estados Unidos foi a CIA e a União Soviética foi a KGB da Rússia. Vamos dizer também que teve os grupos de aliados, conflitos regionalizados e também difamações. E nós vamos dizer que em seguida a Alemanha ela foi dividida, né? A Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, então o seu território ele foi dividido em 4 partes entre os países que venceram a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos dizer que uma parte ficou com a França, não é? Nós vamos dizer que a outra ficou, uma ficou com a França, outra ficou com os Estados Unidos, outro ficou com a Inglaterra, outro ficou então com a Rússia. E nós vamos dizer que essa divisão ela fez com que a própria Alemanha ela fosse dividida em 2 partes. Uma que defendia o capitalismo e outra que defendia o socialismo. Nós vamos dizer que a Alemanha Oriental, que é desse lado aqui, ela era chamado então de República Democrática da Alemanha, enquanto a Ocidental era a República Federal da Alemanha, que é essa região todinha aqui. Então veja que a República Democrática, que era a Oriental, a República Democrática, ela era socialista, só essa aqui, certo? Que está então de vermelho, cercada aqui por uma linha vermelha. Nós vamos dizer que um país ele defendia a igualdade social, apoiava a Rússia, enquanto o outro, que era a maior parte da Alemanha, defendia o capitalismo, que era os Estados Unidos, uma sociedade que valoriza bastante a riqueza, enquanto o lado oriental defendia a Rússia, que defendia a igualdade entre as pessoas. Portanto, nós vamos dizer então que é nesse momento que a Alemanha ela vai ser dividida em 2 partes. O lado oriental era socialista e o lado ocidental era capitalista. Portanto, nós vamos dizer então que muitos países então eles começaram o quê? Principalmente, né, a Alemanha ela foi dividida através de um muro, que esse muro ele representa como é que o mundo ele estava dividido durante a Guerra Fria. Nós vamos dizer que o nome desse muro era chamado de Muro de Berlim. Foi um muro, né, que ele foi construído então, ele foi construído pelo lado oriental, porque muitas pessoas estavam fugindo do lado oriental para o lado ocidental, do lado socialista para o capitalista. E nós vamos dizer que o lado socialista, que é o lado oriental, decidiu construir um muro para evitar que as pessoas do seu lado mudassem para apoiar o lado capitalista, que era o lado dos Estados Unidos. Então esse muro ele vai ser o símbolo maior da Guerra Fria, porque ele representou a divisão que existia durante essa guerra, que dividia o mundo em 2 partes. Um apoiava o capitalismo, que era os Estados Unidos, e o outro lado apoiava o socialismo, que era a União Soviética. E a partir desse momento a gente começa então a ver todos os países desse período começaram então a lutarem a favor de quê? Nós vamos dizer que os 2 países eles começaram a mandar dinheiro, a mandar exército, para incentivar outros países a lhe darem um apoio durante essa guerra. Nós vamos ter Estados Unidos que criou o Plano Marshall, que era um plano em que eles mandavam dinheiro para ajudar os países da Europa a se reconstruir depois da guerra. A Rússia criou o chamado Plano Comecon, que também tinha a mesma função, enviar dinheiro para os países para lhe darem apoio. Tivemos a doutrina Truman, né, que era um plano criado também pelos Estados Unidos para incentivar as pessoas a serem capitalistas, né, o Comintern, criado pela Rússia, para incentivar as pessoas a serem socialistas. Nós temos a OTAN. A OTAN foi uma organização criada nos Estados Unidos para mandar soldados para alguns países da Europa.
Vamos ter o socialismo também lá na Rússia, que criou o chamado Pacto de Varsóvia, que era enviar os soldados para os países lhe darem apoio e lhe protegerem. E nós vamos dizer então aqui, né, que durante a Guerra Fria se iniciou. Oxe, não é janeiro, até agora nada. Já era para ter mandado o link. Nós vamos dizer então, pessoal, que durante esse período. Nós vamos dizer então, pessoal, que durante esse período o que é que vai acontecer? A corrida armamentista. Como essa guerra era uma guerra de ideias, onde a Rússia, a União Soviética e os Estados Unidos tentavam mostrar que era um melhor que o outro, nós vamos dizer também que essa guerra ela vai acontecer por qual motivo? Nós vamos dizer também que iniciou a chamada corrida armamentista. O que foi essa corrida armamentista? Nós vamos dizer que os dois países eles tentaram criar armas cada vez mais poderosos um do que os outros. Nós vamos dizer que os Estados Unidos criou a bomba de hidrogênio, né, que é uma bomba muito mais letal do que a bomba atômica. Nós vamos dizer também que a Rússia decidiu então criar o que nós chamamos de dos mísseis. E nós vamos dizer também que eles criaram, sem dúvida, os computadores, que foi criado pelos Estados Unidos para vigiar a União Soviética durante a guerra. E durante esse período nós vamos dizer que além de produzirem armas, um para mostrar que era melhor do que o outro, também houve a corrida espacial. E essa corrida espacial, como é que ela vai acontecer? Durante esse período, pessoal, nós vamos dizer então que a corrida espacial ela vai acontecer por um motivo que vai ser o quê? Nós vamos dizer então que essa corrida espacial ela vai acontecer com o momento de quê? Que os Estados Unidos então Dia 14, Elza, é amanhã. O primo e a prima estão tudo Eita, gente, tem dia que vai vir eu não acredito que eu perdi de graça um vídeo por causa dessa reunião. Resolvi um negócio no banco. Pronto, pessoal. E nós vamos dizer então que foi nesse período que eles começaram então a lutarem até a corrida chamada corrida espacial. Essa corrida espacial, os Estados Unidos decidiram então criar várias armas, né? Criaram então a chegar ao espaço para mostrar um que era melhor que o outro. A Rússia criou então um satélite artificial, que é o Sputnik. Vamos ter também aqui o Explorer 1, né? Criado também pela Rússia, Estados Unidos. Satélites. Vamos ter também aqui a chegada do homem ao espaço em 1961, não é? Enviado que foi um homem da Rússia chamado então de Yuri Gagarin. E vamos ter também Neil Armstrong, né, enviado pelos Estados Unidos em um foguete chamado Apollo 11, onde ele enviou então pessoas um soldado então